você chega no partido, toda a liderança do partido é formada por homens. Quem toma as decisões, né, são homens. Quem ocupa, né, os cargos de maior proeminência no Congresso, que tem mais decisão, também são homens. Os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil precisam, as próprias mulheres parlamentares e também a visão dos partidos são importantes para fazer essa pressão para que essas mulheres entrem, mas também permaneçam. A política, ela afeta a vida de todo mundo, né? Então é isso, pode ser a diferença entre você estar viva ou estar morta, né? Muito forte, principalmente pra gente que é mulher. Justamente por não ter esse apoio dos partidos, essas mulheres têm sido apoiadas por iniciativas de apoio à participação política de mulheres. Olá, muito bem-vindos a mais um podcast 2 Pontos do Estadão, espaço onde toda semana a gente discute um tema relevante com importância para o nosso dia a dia, sempre com 2 convidados que não precisam ter necessariamente pontos de vista diferentes, antagônicos, podem ser complementares. O que a gente quer mesmo é trazer uma reflexão e ajudar você a ter o próprio ponto de vista. Hoje, bancada completamente feminina aqui, porque o nosso tema é mulheres na política. As mulheres são maioria do eleitorado brasileiro, são quase 53%. E o que será que elas pensam? Tem uma pesquisa, que é a pesquisa Mulheres em Diálogo, do Instituto Update, que mostra que, apesar das diferenças ideológicas, mulheres brasileiras concordam em algumas pautas, assim como igualdade salarial, segurança pública e maior participação feminina na política. Aliás, por falar em participação feminina na política, o que é que ainda dificulta tanto? Porque, embora elas sejam a maioria do eleitorado brasileiro, elas são ainda uma parcela muito pequena nos cargos de poder e dentro do Congresso Nacional, por exemplo. Sobre esses temas, a gente vai conversar aqui. Eu tenho o prazer de receber uma vez mais. Eu acho que é só a segunda vez que você está vindo aqui, né, Bianca? Segunda então vez. venha mais vezes. Bianca Gomes, que é repórter de política do Estadão. Muito bem-vinda. Obrigada, Rosia, pelo convite. É um prazer. E nossas convidadas, então, vamos apresentar Camila Rocha. Ela é Camila Rocha, diretora científica do Centro para a Imaginação Crítica do SEBRAP, ganhadora de vários prêmios aí, tá, gente? Depois a gente até pode falar sobre isso também. Mas ela é cientista política. Muito bem-vinda, Camila. Obrigada. Também conosco, Carolina Altaler ou Altaler? Altaler, falei certo agora? Tá. Ela é diretora executiva justamente do Instituto Update, que foi uma pesquisa que eu trouxe aqui, mas tem muitos outros estudos e ela vai conversar com a gente também sobre tudo isso. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Rosiane, Bianca, é um prazer estar aqui e dividir esse espaço com a Camila também. A primeira coisa que eu quero saber de vocês duas, mas principalmente começando contigo, Carol, quais são essas pautas que unem, que a gente deu uma pincelada sobre essa pesquisa, mas também o que é que principalmente também divide? Porque a partir daí é o que provavelmente vai decidir como que cada mulher vai votar. Então, dá primeiro esse panorama pra gente do estudo de vocês. Legal, Rosiane. Bom, na verdade, essa é a pergunta que todo mundo faz quando a gente fala da pesquisa, né? A gente fez uma pesquisa sobre mulheres em diálogo, consensos, e aí todo mundo fala, e quais são os dissensos? Mas acho que os dissensos são bem claros, assim, em relação às pautas morais, né? A gente ainda vê bastante divergência em relação ao banheiro trans, ou principalmente a questão da justiça reprodutiva, né? Embora a gente veja na pesquisa que tem vários dados interessantes sobre elas não serem contra a punição, né, das mulheres, mas de fato essa é uma grande divergência em relação à legalização do aborto. Mas a gente ficou muito feliz de ver que são mais pontos em convergência, né, como você citou alguns aí, a segurança pública, a saúde, a fome. Então, muito interessante a gente também se atentar ao que une essas mulheres, né, porque eu acho que a partir dessa visão de consensos é que a gente consegue também ampliar os nossos direitos, né, e ter pessoas representantes dessas pautas dentro dos espaços de poder. A divergência vai mais para a área dos costumes. Exato, foi o que a gente viu, assim, um pouco. É interessante que elas estão bem dispostas a dialogar, né, Camila? Mesmo nas divergências, assim, a gente até se surpreende que as mulheres conservadoras querem mais falar sobre os direitos das mulheres, né? Estão mais abertas, assim. Então, de fato,
aborto, historicamente, é um tema que divide opiniões, né? Então, ultrapassa a divisão esquerda-direita, assim. Mas é isso. Mesmo dentro desse grupo que tem uma resistência, né? São 61% que são contra a legalização do aborto. A gente ainda viu aí que tem bastante gente a favor. Quer dizer, a favor não, mas não contra, né? A discussão do tema e também as respostas punitivistas, né? Elas não são a favor das respostas punitivistas. O que é que você, aproveitando esse ponto da pesquisa, que você lê sobre esses pontos de convergência? O que é que a gente consegue refletir? Olha, eu acho que tem uma coisa muito interessante que a gente viu na pesquisa, que é em relação à questão econômica, né? Então, não só a pauta da igualdade salarial era, assim, um apoio praticamente todo, quase unânime, né, das mulheres. E é interessante porque existe, né, foi feita uma lei recente, inclusive no Brasil, meio que atualizando também, porque já existia. Mas, apesar disso, a gente sabe que, na realidade das empresas, né, enfim, no setor público é mais fácil porque é tudo por concurso. Mas principalmente empresas, locais que você tem que, né, prestar serviço, as mulheres ainda continuam sendo remuneradas pior que os homens. E é uma coisa interessante porque, por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa sobre mulheres que trabalham como criadoras de conteúdo, né, influenciadoras. E mesmo assim, quer dizer, você vai pensar, bom, por que existiria, né, uma diferença? E tem. Então aparece lá, os homens ganham muito mais como criadores de conteúdo do que as mulheres, cerca de 20% a mais. Então, você vê que é uma coisa realmente, tá na sociedade isso, né? Muito, e as mulheres percebem e todas elas falam, não, como isso ainda é injusto. Então, a gente precisa ainda avançar muito, pensar como que a gente pode, né, lidar com essas disparidades. E aí, acho que só para finalizar essa questão econômica, mesmo as mulheres que se autoconsideravam conservadoras, para elas era muito importante o que elas, e isso também é uma coisa geral, quando as mulheres falam empoderamento feminino, né, e isso mesmo as mulheres conservadoras, elas falavam muito sobre autonomia financeira. Né? Então, é a autonomia financeira que possibilita você sair de situações de abuso, de violência, né? Não se submeter não só dentro da família, dentro do casamento, mas mesmo até, às vezes, de repente, em outras situações da vida, que aquela mulher, ela fala, eu tenho, né, aqui o que me sustenta, eu consigo ter uma margem de manobra. Então, isso era assim também. Todas as mulheres falavam muito disso, assim, de empoderamento como empoderamento financeiro mesmo. E aí você vem na sequência segurança pública é a maior participação feminina na política. Segurança pública, acho que isso é uma preocupação do brasileiro de forma geral mesmo, mas é interessante isso, porque mesmo dentro da pauta de segurança pública, direita e esquerda têm visões diferentes, mas o que a gente, olhando aqui por cima, a pesquisa dá essa sensação de que, olha, o que a gente quer é ter segurança, ponto. Né? É a união da mulher em relação a isso. Vocês citaram alguns pontos aí sobre essa questão de direita e esquerda, mas deixa eu aproveitar aqui e dar alguns dados da pesquisa. Essa pesquisa foi feita em parceria com o Instituto de Pesquisa IDEA, ouviu 668 brasileiras com 16 anos ou mais, com a margem de erro de 4 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. E nessa autoclassificação de ser direita e esquerda, a pesquisa aponta que o eleitorado feminino é bem fragmentado, né? Quer dizer, assim, isso me chamou bem a atenção aqui, 24% das mulheres se identificam como direita, 22% como esquerda, 16% como centro. Ainda assim, você está ali, né, faltando muita gente falar. 19% disseram já ter tido posição política, mas que hoje não se identificam com nenhuma. E aí vem o restante, 7% nunca tiveram posicionamento definido, 5% são de centro-esquerda, outros centro-direita, e por ali vai. Isso aqui com certeza também impacta, antes de eu passar para a Bianca, nessa questão de entrar na política, né? Porque aí é a hora de você ir agora, vai se filiar a um partido, vai se filiar como se não tem uma identidade em relação a isso. Embora, tá? Pelo menos para quem compra política há muito tempo, isso não tem feito muita diferença não, porque partido político, para dizer que é esquerda, direita, centro, alguns viraram geleia geral ali.
Sim, Rosiane, acho que é muito interessante assim, você trazer um pouco dos dados da pesquisa, né, da amostra. Só para voltar um pouquinho, a gente lançou no Instituto Update uma série, tem 5 anos, chamada Eleitas Mulheres na Política, né? Essa série, ela percorreu vários países da América Latina e a gente entrevistou mais de 600 mulheres, chegando a 90 e tantas entrevistadas, né, que aparecem nessa série, assim, para contar um pouco mais sobre como era a ocupação feminista do poder na região, né? A gente percebia, acho que Bianca vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente percebia que tinha uma mudança, né? Uma institucionalização também do feminismo num outro momento, né? Depois, aí já são 10 anos do Ni Una Menos, né? Que foi um marco na nossa região, assim, do ativismo feminista. E com essa pesquisa, a gente foi muito provocada, né? Então, como essa mensagem chegaria a mulheres conservadoras? E aí a gente convidou, como instituto, a Camila e a Esther Solano também, né? Que trabalham bastante juntas em diversos pesquisas, para entenderem um pouco mais sobre essas mulheres conservadoras, né? E essa pesquisa deu origem ao nosso livro Feminismo em Disputa, onde elas trouxeram vários dados interessantes justamente sobre essa percepção de o que é ser uma conservadora, o que é ser uma mulher progressista, né? E a gente percebeu que isso tudo estava muito ligado ao léxico, à comunicação, às palavras que elas escolhiam, né? E principalmente quem eram essas role models, assim, de feministas para essas mulheres. Acho que isso pra gente... E o que é que vocês identificaram? Conta, Camila. Pois é, uma coisa muito interessante que a gente percebeu é que a maioria das mulheres, quando você pergunta para elas por referências de outras mulheres que atuam na política, que são políticas, né? Então, deputadas, prefeitas, enfim, mulheres foram presidente, elas têm uma grande dificuldade elas realmente têm que pensar, refletir, até assim, forçar para sair um nome. E quando sai um nome, os nomes mais frequentes não são de mulheres que ocupam cargos ou que ocuparam cargos, né? Relevantes. Enfim, não, são de primeiras damas. Então, a Michelle Obama, a Michelle Bolsonaro, a Janja agora, né, com Lula. Então, são as referências que elas têm. E a gente achou interessante que isso acontecia mesmo entre mulheres que se diziam progressistas. Então, isso foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção, né? Quer dizer, essa dificuldade que elas têm de realmente entender a política como um espaço que é, inclusive, seguro para as mulheres. Porque muitas delas falaram para a gente o seguinte, às vezes a gente perguntava assim, mas você, por exemplo, se candidaria, né, a vereadora, por exemplo, né, e elas falavam assim, olha, a política é um espaço muito violento para mulheres. Então, mesmo mulheres que, né, diziam que eram de direita, né, por exemplo, que apoiavam o Bolsonaro, elas falavam do próprio assassinato da Marielle Franco, como um exemplo de como a política pode ser violenta para as mulheres, e falavam de outras violências que outras políticas tinham sofrido também no cargo, né? Então, de importunação sexual, violência, né? Abuso, assim, então, xingamentos, né? Por ser uma mulher. Então, esse ambiente, ele é visto por essas mulheres muito com esse receio hostil, ainda. né? Exatamente. Esse distanciamento da política explica esse eleitorado fragmentado ideologicamente, que não é nem tanto de direita, nem tanto de esquerda, é muito fragmentado do ponto de vista ideológico? Olha, eu acho que... Eu não saberia te responder se isso, de fato, é uma causa, mas eu acho que, com certeza, deve influenciar, sim. Porque, num certo sentido, não deixa de ser um distanciamento, né? Um afastamento. Porque você vê aquilo, você fala... Né? Por exemplo, se a gente for pensar na foto, né, muito icônica que tiraram do governo do Michel Temer, né, que praticamente não tinha mulheres, eu acho que era não tinha, né? Era todos aqueles homens, né, de terno. Você vê aquilo e você fala, bom, não é espaço para mim. E se a gente for pensar ainda em mulheres negras, mulheres, né, em situação de vulnerabilidade, mulheres trans, aí é pior ainda, né? Então, eu acho que sim, acaba distanciando mesmo. Mas acho que sobre esse ponto, Bianca, assim, eu acho que faz um tempo já, né, que nós mulheres somos a maior parte do eleitorado, mas foi nas eleições de 2022 que a gente começou a falar um pouco mais com elas, assim, né, principalmente porque elas foram maioria em todos os grupos etários, né, inclusive as mais jovens. Eu acho que tinha uma visão de que as mulheres antes acompanhavam muito mais os seus maridos, né, no voto, e aí, nesse momento, assim, como elas entram no mercado de trabalho, como elas buscam esse empoderamento também, né, elas querem ser donas dos seus próprios destinos, elas começam também a trucar esse voto do marido, né? O voto dentro de casa, o voto do pastor. Então, elas muitas vezes
não falam nada, mas na urna elas tomam a decisão delas, né? E aí acho que assim, na última eleição presidencial, né, Bolsonaro-Lula, o discurso de Bolsonaro era muito masculinista, né? Então, ele afastava essas mulheres. E aí, a partir daí, eu acho que até se a gente buscar a eleição de Trump e outras eleições no mundo de extrema-direita, a gente vê que são as mulheres que fazem esse cordão de contenção para esses discursos um pouco mais violentos, né? Então, nas últimas eleições, acho que os dois candidatos precisavam aprender a falar com elas, né? Eles foram atrás desses reforços, tanto de Janja quanto de Michele, e de outras pautas também, principalmente do eleitorado de mulheres evangélicas, né? A maior parte das brasileiras, mulheres negras também, não estavam se vendo ali naquelas políticas, né? Então, assim, acho que também lembrar que são as mulheres que elas são muito mais democráticas, né? E que muitas delas têm forte atuação em movimentos sociais também, associações comunitárias, estão ali para resolver os problemas, né? Então, tem essa mudança no jogo político de levar isso em consideração e levar esse voto como super importante, né? Você faz uma observação aí que me chama muita atenção, porque, assim, por muito tempo, a esquerda tentou colocar como que só se pensa na pauta da mulher no grupo de esquerda, como se eles fossem o dono dessa pauta, os donos dessa pauta. E aí vem um movimento muito forte da direita feminina para dizer, não, vocês não são donos dessa pauta, essa pauta vocês pensam de uma forma e a direita pensa de outra, mas a direita vai se posicionar aí também, né? As mulheres da direita. E aí vem um movimento muito significativo nos últimos anos, nesse período mais intenso de polarização, na participação da Michele Bolsonaro à frente do PL Mulher. E ela conseguiu regimentar um grupo muito significativo e aumentar a filiação. Eu não vou ter de cabeça aqui, não sei se a Bianca vai lembrar, mas a gente fez matéria sobre isso no Estadão, sim. Mostrando, né, na cobertura eleitoral, o número de mulheres filiadas ao PL e o número de mulheres filiadas ao Republicanos, que tem à frente a Damares, a ex-ministra, né, Damares Alves, que hoje é senadora. E, assim, é algo tipo... Um quarto das deputadas federais filiado ou ao PL ou ao Republicanos. Então, assim. eu acho que isso já derruba, já põe por terra essa ideia de a esquerda querer manter a ideia de que se pensa pauta feminina, não, é a esquerda que toca nisso. Aí eu acho que entra mais na questão da pauta de costumes, né, do que o fato de estar sendo representado ou não, porque... A Camila, a Estéria Lilian Sendretti, também outra pesquisadora que fez parte dessa pesquisa, elas escreveram um artigo muito interessante, né, que elas citam uma frase que eu gosto bastante, que é: as mulheres são bem-vindas, mas o gênero não, né? Então, acho que nesses espaços, né, de partidos de centro-direita, extrema-direita, é crescente a incorporação de candidaturas femininas, mas não a discussão sobre as pautas pró-direitos das mulheres, né? Então, meio que, acho que até isso associado ao dado que Camila também traz sobre como que as conservadoras estão mais dispostas a falar sobre questões de mulheres, é porque elas complexificam um pouco menos essa discussão, né? Então, é mais sobre mulheres na política, é menos sobre defesa, assim, complexificam do direito, de que forma? Né? Assim, o que seria esse complexificar? Eu acho que dentro da esquerda a gente tem preocupações muito grandes sobre o que significa o empoderamento, sobre o que significa autonomia, né? Então, acho que tem muitas visões sobre vários temas, né? E quando a gente vê a Michele, é uma presença feminina ali. Ela não está trazendo debate sobre o que são modelos de família ou que mulheres podem estar ali naquele espaço. Será que não? Ou porque o modelo que está sendo trazido é diferente do modelo que a esquerda apresenta? Porque ela... Por exemplo, vamos pegar o caso da Michele. A Michele vai ali pregar a ideia deles de família, religião, Deus, como é Deus, pátria e família, né? Que o Bolsonaro falava, era isso, né? E um modelo de uma família tradicional, mas é um modelo de família dela. Super, não, eu acho que isso não está em discussão. O que eu trago aqui, assim, a gente fez um levantamento sobre redes sociais dessas candidatas, né? A gente pegou uma data como o Dia das Mães. As candidatas de direita, por exemplo, elas tinham um discurso orquestrado sobre ser uma mãe é uma coisa fundamental para a vida de uma mulher. Todas elas repetiam esse discurso. Quando a gente olhava para a esquerda, algumas não falavam sobre ser mãe, outras falavam que ser mãe é cansativo, que não é um dia para ser comemorado. Então, acho que é dessa fragmentação que eu falo, né? A gente não tem um discurso
único sobre essas diferentes potencialidades, né? Do que significa ser mãe, do que significa ser mulher, assim. Então, de alguma maneira, parece mais consistente, né, defender ali a maternidade sem nenhum tipo de debate sobre isso, com né? a ideia da religiosidade, né? Mas eu acho que eu queria chamar a atenção para um ponto, por exemplo, né? Que não sei se vocês lembram, durante o governo Bolsonaro, se não me engano, acho que foi a Tabata Amaral que apresentou um projeto sobre absorventes menstruais, distribuição nas escolas, né? Gratuitas, tal, para as alunas terem acesso, porque muitas estudantes, enfim, ficavam menstruadas e não iam às aulas por conta disso, porque não tinham dinheiro para comprar os absorventes. E o Bolsonaro foi contra, né? E a gente eu não lembro, pelo menos, de mulheres de direita Levantarem. exatamente, apoiarem essa pauta. E você vê que não é uma pauta que tem a ver com alguma questão da dignidade. Exatamente, é uma dignidade. Então, quem pressionou foi justamente, né, um campo progressista, ou mesmo mulheres, né, que não estavam à direita. Então, eu acho que isso que a Carol está falando, acho que é um bom indicador como essa pauta de gênero, ela realmente passa ao largo, entende? Mesmo em questões, de materiais, de dignidade, de saúde, né? De cuidado com o corpo. Camila, mas o que tem sido atrativo? Por que o discurso dessas mulheres de direita, e as grandes recordistas de voto são mulheres de direita, né? A Janaína, a Joyce, a Carla Zambelli. O que tem sido atrativo no discurso delas? O que está colando que a gente vê que do lado progressista talvez não esteja chamando tanta atenção? Olha, eu não conheço inclusive até uma boa coisa para fazer pesquisa sobre isso, porque eu não lembro de cabeça, mas de levantamentos assim mais informais que a gente faz, eu acho que muito provavelmente, que é uma hipótese, tá? Mas do que eu já vi, essas mulheres provavelmente elas recebem mais voto, ou até seja mais equilibrado, quer dizer, não tem uma preponderância de mulheres votando nessas candidatas, entende? Porque eu sei que por redes sociais, o engajamento que elas têm, que uma Carla Zambelli tem, que uma outra, né, a própria Damares, ele é muito mais masculino do que feminino. Então, é muito provável que você tenha um eleitorado masculino aprovando o discurso que essas mulheres fazem sobre família, sobre gênero, tal, que, no fundo, é um discurso que acaba beneficiando os homens, certo? Porque você vai falar, por exemplo, né, um discurso bem mais conservador, vai falar, olha, no casamento quem decide as coisas é o homem, certo? E acabou. Então, quer dizer, você pode ter a sua independência financeira, até pode ter seu trabalho, mas ali no casamento a cabeça é um homem, né? Que é o que a Michelle Bolsonaro vai falar. A mulher é a ajudadora do marido, né? Ela não vai ter uma posição realmente de liderança ou central. Isso aparece bastante na pesquisa, né? As mulheres citando a Michelle como uma mulher empoderada, que defende suas causas, mas que ela sabe respeitar o lugar do marido, né? Então, de novo, eu volto para esse lugar, assim, elas são bem-vindas nesse espaço da política, né? Mas não os debates que elas trazem, né? Eu acho que também elas se distanciam muito, né, as lideranças femininas conservadoras, desse protagonismo político que a esquerda vincula ao feminismo, né, muitas vezes. E acho que, complementando a Camila, assim, as redes sociais, a forma como elas usam as redes sociais, a capilaridade que as redes sociais traz para essas mulheres, elas são verdadeiras estrelas, né? Então, isso alcança também um outro eleitorado, assim. Tanto que na pesquisa, acho muito interessante que a mulher progressista que aparece, assim, a mais lembrada, é Erika Hilton, que é uma mulher que usa estratégias de redes sociais, aparece em outros espaços, né? Na moda, na música, assim, mas as outras mulheres são todas mulheres de direita, justamente por conta dessas estratégias. Quando a gente fala assim, chega o espaço feminino, mas não chega a mulher, mas não necessariamente com essa pauta de gênero. Até que ponto isso não termina limitando também a atuação das mulheres na política e até o interesse delas? Porque eu acho muito eu acho muito pouco você achar que uma mulher vai chegar na política e ela tem que trabalhar pela pauta de gênero feminino. Por que eu não paro para pensar que vai ser simplesmente uma mulher que vai chegar lá com a pauta econômica, que vai chegar com a pauta da ciência, que vai chegar com a pauta da tecnologia, com a pauta internacional, eu acho que isso, assim, até que ponto isso não pode gerar um certo cansaço até nesse interesse feminino
para entrar na política? Porque também parece que limitar, a mulher só vai saber falar de mulher. Não, eu tô totalmente de acordo com você. Acho que as mulheres têm que estar em todos os espaços, mas o que eu tô defendendo aqui é que quando elas ocupam esses espaços, elas tragam uma perspectiva de gênero, né? Quando a gente traz, por exemplo, os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, chegamos a 1.467 vítimas de feminicídios. Então, eu quero mulheres discutindo segurança com essa perspectiva, né? Quando a gente vê, por exemplo, mais de 10 casos de feminicídio na Páscoa, no Rio Grande do Sul, como é que a gente está olhando para a segurança a partir dessa lente, né? Ou até o próprio caso da menina Bruna, da estudante Bruna, da USP, que sumiu aqui em São Paulo, né, nesse final de semana, foi atacada na rua. E a gente ouviu, por exemplo, a imprensa falar que as mulheres não deveriam sair à noite sem o acompanhamento de um homem. O que a gente está falando é que... Eu não ouvi isso, mas enfim. Que medo. Eu acho que o que a gente está falando é que essas candidaturas, elas estão lá para pensar cidades mais inclusivas, meios de transporte que respeitem, né, e tenham em consideração essa jornada que essas mulheres fazem, que são jornadas longas, elas vão no trabalho, vão para a faculdade, cuidam da casa. Então, como é que as pessoas que estão presentes nesses espaços estão pensando a presença das mulheres no orçamento, nas cidades, na segurança, em todos esses aspectos? Eu acho que, inclusive, a gente começou o programa falando justamente que as mulheres são até a maioria por pouco, né, do eleitorado. Então, eu acho, por exemplo, quando a gente fala de economia, né, as mulheres que, enfim, assumem, né, a maior parte do que a gente chama de trabalho de cuidado, por exemplo, no país, elas giram uma economia, né, assim, muito, muito grande. Tem cálculos, né, de economistas que se debruçam, né, nessa área aí, por cuidado, só para as pessoas entenderem, todo o cuidado com crianças, com pessoas mais velhas, com pessoas com deficiência, né? Então, todo mundo deve ter, né, um parente, uma criança, alguém que precisa, né, desse tipo de cuidado. E mesmo o cuidado da casa, o cuidado... Então, é uma economia gigantesca. E, muito provavelmente, né, os homens não vão discutir, né, muito sobre isso, não vão refletir sobre isso. Então, acho que é um pouco isso que a Carol está, né, querendo dizer, assim. Principalmente as mulheres negras no Brasil, né, que são a maior parte nessa condição de cuidado, né? Então, cuidam das nossas casas ou, enfim... estão nesses espaços, assim, e não estão representadas. São menos de 10% das mulheres no Congresso, as mulheres negras, né? Aproveitando esse gancho, Carol, tem um dado muito bacana da pesquisa, que 72%, né, das entrevistadas concordam que a representatividade de mulheres em cargos eletivos deve aumentar. Por que isso não se reflete em voto na ponta? Por que as mulheres não estão votando mais em mulheres? Eu acho que tem também toda uma questão de investimento, né? Da forma como esses partidos lidam com essas candidaturas, boicotam essas candidaturas, né? Assim, eu não sei se vocês têm acompanhado o horário político em São Paulo. Eu tô completamente viciada em assistir e gravar todas as propagandas políticas, porque não existe um partido, e começamos com Podemos, começamos com... não os partidos de esquerda, tá? O Avante, enfim, falando justamente sobre mais mulheres na política, mais mulheres na política, né? E aí também está uma outra pesquisa que eu queria fazer, Camila, de quanto efetivamente de investimento há nessas candidaturas, né? E como que essas mulheres são apoiadas, porque assim, para elas estarem nesse espaço, elas precisam de financiamento, né? E de visibilidade dentro desses espaços. Então, como é que a gente muda isso de dentro também, né? Uma coisa interessante que a gente percebe no update, que a gente tem mapeado na região, é que justamente por não ter esse apoio dos partidos, essas mulheres têm sido apoiadas por iniciativas de apoio à participação política de mulheres. Então, grupos de mulheres, de vizinhas, de mulheres negras, de ativistas indígenas, que se juntam para apoiar essas candidaturas de uma forma independente. Obviamente, essas mulheres concorrem dentro dos partidos, mas esse apoio vem todo de fora, né? E agora a gente entende, assim, a nossa visão é que isso é a grande inovação política da nossa região latino-americana, né? São esses grupos que vão ajudar que essas mulheres sejam eleitas. Queria, inclusive, você citou a América Latina, trazer um pouco desse panorama. O Update tem uma pesquisa bacana sobre isso, que existe uma situação bem contraditória aqui na América Latina. Alguns países têm os piores índices ali de desigualdade social, de feminicídio, e, ao mesmo tempo, a região que mais teve mulheres na chefia de seus países. O que explica e qual que é a importância da América Latina na promoção da representatividade?
Quer falar? Se começar com essa, cara. Posso começar. Eu acho que tem muito a ver com a força do ativismo, né, da região, assim. Então, esses movimentos como o Ni Una Menos na Argentina, a Marcha das Margaridas aqui no Brasil, né, criaram esse impulso político, assim, né. Então, a gente tem muitos avanços legislativos por conta desses movimentos sociais, né. A gente vê, assim, esse ativismo também chegando na institucionalidade. Então, a própria Lei Maria da Penha, ou pensar até o próprio lobby do batom, né, na Constituinte de 88, a participação das mulheres da sociedade civil se juntando, indo à frente, né, garantindo coisas muito básicas, titulação de terra, sabe? Então, acho que tem a ver um pouco assim com isso, né? Então, é muito interessante a gente observar esses últimos 10 anos, essas experiências ativistas, essas experiências que nascem nas ruas e como também essa força se promove nesses dois polos, né? Então, as ativistas que continuam na rua e os ativistas que entram dentro das estruturas institucionais. E como esse jogo é importante, assim, não dá para fazer um sem o outro, né? Porque a gente sabe que os nossos direitos são retirados a qualquer minuto, a gente pode olhar aí o governo Milei tirando o Ministério de Gênero, né? Enfim, então acho que é um pouco sobre isso, assim. Mas a gente tem desafios muito significativos, né? Na nossa região, assim, os desafios econômicos, sociais, as condições que a gente vive hoje são muito difíceis. Então, eu diria que a gente está passando por um momento, assim, muito desafiador mesmo de continuar nas ruas, mas a gente não vai sair delas, assim, né? A gente, vou trazer aqui, fazer polêmica com a questão política, porque realmente a gente tem visto coisas, né, países afora em relação a perder esses espaços, mas aqui no Brasil, a gente teve uma sequência de colocar, primeiro que não foi o prometido ali de, seria 50%, 50%, homens e mulheres ocupando a esplanada dos ministérios. Ficou muito longe disso e mesmo assim, na hora que começa a rodar os cargos, a primeira que roda é mulher e depois de novo quem roda é mulher e aí vai fritando e vai caindo mulheres. Então, assim, o que é que se passa, né? Qual é o recado que fica disso? Qual é a motivação que se deixa diante de uma situação dessa? Eu queria ouvir isso de vocês, assim, porque é um governo e um grupo político que chega com a bandeira de que, vai ter mais mulher, e por que mulher? E aí quando chega lá no poder, não põe. Chega lá no poder, não põe, e aí? Ou tira, né? Ou tira. E tira de forma vergonhosa, né? Cozinhando em banho-maria, expondo ao vexame. Sim. A saída da Daniela no turismo foi assim, a saída da Anísia na saúde foi assim. Quer dizer, não basta tirar o espaço feminino, ainda tem que humilhar. Quer dizer, aí como é que você motiva mulheres, mesmo dentro da esquerda, por exemplo, não, vai batalhar por esse espaço? Qual é o recado que fica para vocês? Pois eu acho que aí a gente volta de novo, né, na questão das mulheres, dos empecilhos, né, que ainda tem para as mulheres dentro da política, e um deles tem a ver justamente com a estrutura dos partidos e das lideranças dos partidos e de como o Congresso funciona. Porque, no fundo, assim, isso a gente ouve, inclusive, das mulheres que estão na política, né, que a gente conversa. Você chega no partido, toda a liderança do partido é formada por homens. Quem toma as decisões, né, são homens. Quem ocupa, né, os cargos de maior proeminência no Congresso, que tem mais decisão, também são homens. Então, tudo isso dificulta, e eu acho que, num certo sentido, é até parecido com o que é, por exemplo, na realidade nas empresas. Né? Você vai subindo na hierarquia, cada vez mais vão sendo mais homens e menos mulheres. Então, isso faz com que os homens acabem, de forma consciente ou não, mas meio se irmanando ali numa espécie de, bom, ok, você chegou até aqui, mas aqui... Então, por exemplo, pensando até nisso que você estava falando, né? Quando a Gleisi Hoffmann foi apontada, né, para justamente assumir um cargo importante de ministra no governo, ou equivalente a ministra, teve, inclusive do campo progressista, todo um questionamento. Ela vai dar conta? Ela vai ser hábil o suficiente para estar nesse cargo? Entendeu? Que é uma coisa que muito provavelmente não ia ser feita da mesma forma se ela fosse um homem. Que é um questionamento que dentro do campo da esquerda, a princípio não faria nenhum sentido, porque ela foi ministra da Casa Civil. Exatamente. Né? Agora é muito mais assustador quando você vê o presidente da República dizendo que ela foi posta ali porque ela era bonita para negociar melhor com o Congresso. Sim. E aí, gente? E aí? Não, é sério, eu queria ouvir isso de a gente fica de fato sem palavras. Porque assim. faz o quê? Se você diz que é a voz que viria para defender o espaço feminino, e aí vem uma
Ali, e aí... Desrespeito desse, não tem outra Então, aí eu palavra. acho que a gente realmente entra nisso que é, né, esse machismo estrutural, né, que o pessoal do progressismo chama, porque é o seguinte, o Lula ali, quando ele falou isso, ele estava respondendo a uma fala do Bolsonaro que tinha falado antes que no PT só tinha mulher feia. Mas, de fato, quer dizer, essa é a melhor resposta, né, que ele podia ter dado? Provavelmente não, ele estava fazendo uma gracinha ali, mas aquilo, né, enfim, não é uma resposta que não é a melhor. Agora, ao mesmo tempo, para quem que ele estava comunicando isso? Qual que era a audiência? Era um monte de homem, vários homens do centrão, do não sei o quê. Então, você vê que como é um espaço muito masculino, isso acaba afetando o tipo de... né, esse tipo de violência. Exatamente. Quer dizer, no Senado não tinha nem banheiro para mulher, em 2016 não tinha. Então, você vê, é meio realmente um espaço que... Eu concordo com a Camila, assim, é complexo, né? São muitas violências e principalmente as mulheres que permanecem precisam ser bastante resilientes, muitas delas acabam perdendo um pouco essa essência, né? Mesmo no corporativo, a gente escuta várias vezes mulheres dando depoimento, acho que Carmen Lúcia falou isso, né? Para chegar onde eu cheguei, não pude ter filho, não quis ter filho, assim, então acho que existe também essa força, assim, dessas mulheres que chegam como Nízia, de tentar fazer um governo transparente, íntegro, popular, próximo, comunitário, né? E muitas vezes são escanteadas, né? Nem sei a palavra que usar, assim, mas como você falou, destituídas desses espaços porque não performaram o poder masculino, né? Que é esse poder que a Camila está trazendo, que é enraizado na nossa sociedade, ainda mais na região latino-americana, que é super machista, né? Então, acho que são muitas as barreiras, mas eu acho também que existe uma mudança cultural, né? Nos últimos 10 anos aí, que não dá para retroceder, assim. Acho que a gente conseguiu espaços, a gente vai perder espaços, mas a gente vai avançar um pouco mais, né? Então, acho que até pensando assim nesse ano que a gente está vivendo, eu acabei de participar do Mulheres em Luta, um festival que a Manuela Dávila organizou aqui em São Paulo, com mais de 3.000 mulheres, assim, então a gente sente um quentinho no coração, né? E a própria Marcha das Mulheres Negras, que vai acontecer em Brasília esse ano, elas planejam ter mais de 1 milhão de mulheres nas ruas, assim, então eu acho que a gente tá aí ocupando esses espaços de fato. E o que tem se demonstrado assim eficaz para aumentar de fato a representatividade, né? A Bolívia, salvo engano, conseguiu chegar na paridade ali em termos de estratégia. Só a cota que é a discussão ou tem outras estratégias que pode se usar? O que a gente tem visto assim de bons exemplos? Eu acho que as cotas dependem muito se elas são bons exemplos ou não. Acho que tem uma grande discussão sobre as cotas, elas são, de fato, o principal mecanismo, né, para esse avanço, mas as implementações têm sofrido muitas resistências, então elas são falhas em muitos espaços, assim, né, principalmente porque, como Camila disse, os legisladores homens não querem perder esses cargos que eles já têm, né, é muito fácil falar, né, botar lá, como eu falei, propaganda política, mas você vai sair da sua cadeira para uma mulher sentar? Acho que esse é o tipo de enfrentamento e questionamento que a gente tem feito, né? Então, eu acho que tem muito esse lugar de colocar esses homens numa situação constrangedora, assim, de questionar mesmo, né? Isso, vocês não vão deixar passar essa legislação, etc. Acho que tem a questão também que a gente tem buscado da paridade, né? Então, não bastam as cotas, a gente precisa ter 50-50, como em outros países já funcionou, como se falou, Bolívia, né? México em algumas instâncias. Então, e também a articulação, né, de vários atores, assim. Então, eu penso que os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil precisam, as próprias mulheres parlamentares e também a visão dos partidos são importantes para fazer essa pressão para que essas mulheres entrem, mas também permaneçam. Acho que isso que a Camila traz, né, é muito importante. A gente não está permanecendo muitas vezes, né? Você pegar exemplos no Brasil, o que aconteceu com Marielle, a própria Manu ter saído da política, a Áurea Carolina, são poucas as que resistem, né? Porque é muito cruel, assim. Então, o que a gente faz para que elas permaneçam ali? Aí a gente tem alguns, eu gosto de trazer também alguma coisa, pelo menos para dar dar um ânimo, né? Dar uma paz no coração. A gente tem os exemplos também das que foram lá com tamanha firmeza e conseguiram se sustentar. Você tem ali uma Benedita, Sim, né? super, E aí um verdade. exemplo de mulher negra, inclusive, né? Com todo o histórico de vida. Você tem... Gente, a memória vem aqui, assim. Tiveram alguns nomes muito fortes na área de educação, por exemplo, no Senado. Aí, alguns nomes do Rio Grande do Sul,
especificamente, vocês vão me ajudar agora. Eu fui ali, eu tô com a fisionomia da pessoa e não me vem o nome daqui a pouquinho, tá, gente? Eu dou uma busca aqui e volto, mas que eram nomes muito fortes, ficaram muito tempo, foram para governo, e Senado, que não é uma casa fácil. E tantos outros nomes aqui, né? Irundina, né? Marta de São Suplicy, Paulo, né? Marta Suplicy, que Sim. saiu, mas ficou muito tempo, né? Sim. Na política. Mas a gente vê, gente, a Irundina, até hoje você chega lá no Congresso, ela tá lá, né? É impressionante. Assim, também pensar que tem essas que abriram uma porta ali e se sustentaram. E se sustentaram por quê? Numa época, inclusive, muito mais difícil, que não tinha essa discussão. Então, talvez seria o caso de mergulhar, fazer uma imersão para entender como que foi esse movimento delas. Porque a gente viu exemplos dos que saíram, né? Dos que saíram e não se sustentaram. Eu já ouvi algumas coisas, por exemplo, dentro do Congresso, não só de mulheres, mas também dos quem chega, né? Os novatos, os mandatos. Eles chegam, você chegou e foi eleito, aí deslumbra ali dentro daquele Congresso Nacional, mas não entende qual é a dinâmica para se manter no poder depois. E eu não estou falando nem de nada que escusa, assim, não. Falando da dinâmica mesmo, de articulação, de base, de voltar às bases, manter esse contato com o eleitor e não voltar só depois. Então, assim, são muitos ângulos para serem observados, né? Mas eu acho que tem alguns movimentos sendo feitos Brasil afora de formação das mulheres na política também, né? Super. E não só, né? Acho que quando você fala assim, o que mantém essas mulheres de poder, eu penso também que não são só as deputadas, as candidatas, mas muitas mulheres entrando no serviço público também e participando da gestão pública nessa rede de reciprocidade, né? Também e de companheirismo, enfim. Acho que é isso. A gente precisa estar em muitos espaços para que a gente se mantenha nos espaços que a gente está de fato, né? Estava tentando lembrar cheia aqui, porque ela foi a primeira senadora gaúcha da história, inclusive, foi a Emília Fernandes. Ela teve uma atuação muito forte, assim, era uma presença muito forte no Congresso na geração dela ali, né? Depois teve a Ana Amélia também, que vem com um nome forte ali dentro. Ah, é verdade, do Sul, teve a Ana né? Amélia, o Sul conseguiu fazer uns nomes fortes também, né? A gente tem São Paulo com nomes fortes, mas o primeiro nome interessante, que até a gente vai em várias palestras e tudo, e a Benedita é sempre o primeiro nome citado, é impressionante, assim, pelo histórico. Eu queria pegar um outro ponto aqui dos levantamentos de vocês, quando fala sobre o rótulo do movimento feminista. E na pesquisa mostra assim, 48% das entrevistadas se identificam com o movimento feminista, enquanto esse número chama muita atenção, 43% rejeitam, quer dizer, você rechaça ali mesmo. E há cerca de 5... Aí tem aqui, né, que a gente vem vendo, estou até olhando o material que a Bianca me passou aqui, há cerca de 5 anos vimos um momento de forte mobilização de rua protagonizado por mulheres, mas que perdeu força no final das contas. Mas, enfim, esses números, eu queria entender esses números, as perspectivas desses números. 48% se identificam com o movimento feminista, então devem bate no peito, eu sou feminista. 43% rejeitam. E eu queria entender isso, porque é um número ali muito, né, próximo, quer dizer, tá rachado ali completamente, mas por que esse rechaçar o nome feminista? Tenho a impressão até, vocês me digam se eu estou errada, assim, que o termo é um termo que assusta também, traz um pouco um preconceito ali para algumas mulheres, né? Então, na verdade, quando a gente viu esse dado, eu, na verdade, vi com otimismo. Eu também. Eu achei ótimo. Era maior um pouquinho. E aí acho que até vale a pena também a gente entender melhor o dado, assim. Porque a gente também, numa pesquisa um pouco anterior que a gente fez, também com um levantamento, né, bem parecida com essa né, que a gente está analisando agora, a gente perguntou quantas mulheres se consideravam antifeministas. Que aí sim é o rechaço que você está falando. Não, eu sou contra o feminismo. Tá. E aí era uma porcentagem bem baixa, se eu não me engano era menos de 10%, assim. Tá. Então, na verdade, assim, e aí o percentual das mulheres que se declara feminista aumentou desse primeiro levantamento que a gente fez, acho que há uns 2, 3 anos, 2, 3 né? anos, né? Para esse que a gente tem agora. Aumentou muito? Aumentou, acho que uns mais de 10%. Mais de 10%. Fora da margem. Sim. E, então, essas mulheres que dizem que não se identificam, no limite é isso, não é que elas rechaçam, mas elas não se identificam. E aí, por quê? E aí eu entro no que a Bianca falou.
O feminismo, e por isso que a gente viu o quantimismo, né? Você se dizer feminista é ainda uma coisa que carrega um estigma, né? Ainda mais a gente que está numa sociedade muito conservadora. Então, boa parte das pessoas, principalmente homens, né? Mas mesmo eventualmente mulheres, vão entender, bom, feminista é a ativista, é a mulher que vai lá que tem ódio dos homens, né? Tem essa leitura, assim, de que é uma mulher raivosa, de que é uma mulher que não se cuida, que não passa batom, né? Aí vem todas essas coisas, assim, né? E a direita, inclusive, insiste muito em reforçar esse estereótipo, né? De falar, olha... E aí, não é à toa que o Bolsonaro, por exemplo, falou, as petistas são feias. Ele muito provavelmente poderia ter falado as feministas são feias, né? Alguma coisa desse tipo. E esse estereótipo, ele foi muito reforçado nos últimos anos por conta da Marcha das Vadias, que foi uma coisa que saiu muito forte na pesquisa. Então, na Marcha das Vadias, não sei se todo mundo lembra, mas as mulheres saíram para protestar na rua, muitas com os seios descobertos, né, com, enfim, vestidas, né, como, assim, de meia calça, né, de sutiã e tal. Então, era um protesto... a ideia era chamar a atenção mesmo, né, para essa coisa, tipo, a gente não né, a gente tem que ser respeitada, independente da roupa que a gente estiver usando, no fundo era isso. Mas isso, para muitas mulheres, reforçou esse estigma. Então, elas olhavam para essas mulheres, principalmente, assim, mulheres mais velhas, mulheres mais conservadoras, mulheres mais religiosas. Assim, né? Ficou essa imagem de, tipo, e aí com essa... Então, essa é a feminista? Então, eu não me identifico. Né? Eu defendo as pautas, isso a gente ouvia muito, né? Eu defendo as pautas do feminismo, eu defendo a igualdade, né, entre homens e mulheres, principalmente igualdade salarial, mas eu não me vejo representada por essas mulheres ativistas, esse tipo de ativismo. E é uma marcha que tem pelo mundo, né, gente? Exatamente. É um movimento super importante pelo mundo. Não, eu acho super interessante isso que a Camila traz, porque eu acho que elas se consideram feministas, mas elas rechaçam o feminismo, né? Então é meio que essa entidade, assim, vista. E eu acho curioso, porque... Se o feminismo não fosse tão potente, a extrema-direita não atacaria o feminismo da forma como ataca, né? Justamente porque é essa força capaz de enfrentar. Então, a primeira coisa que eles fazem é vamos atacar as mulheres, vamos atacar os direitos das mulheres, vamos atacar as mulheres trans, né? Então, acho que tem esse desprezo pelo feminismo, né? Para criar esse inimigo público. Então, mulheres estão lá cuidando dos idosos, das crianças, pessoas que não estão gerando renda. Então, é um embate muito, assim, duro, né? Contra essa ideia de mundo que esses homens de extrema-direita defendem, né? Enfim, do neoliberalismo, assim, e esse feminismo que é um movimento de libertação, né, que questiona esse capitalismo, que propõe uma igualdade radical, né, que pensa nas mulheres indígenas, nas mulheres negras, nas crianças, nas pessoas que não, né, mais velhas, enfim, né, pessoas com alguma necessidade. Então, assim, acho que contra essa exploração, né, e é por isso que eu acredito que eles batem tanto no feminismo, porque o feminismo é uma potência do nosso tempo, assim. Esse discurso, de toda forma, eu gosto de jogar o fogo, né, gente? É porque eu acho que é uma discussão necessária mesmo, assim. Porque eu vou muito do que eu vou ouvindo na rua, não é fazendo pesquisa, mas de conversa. E essa coisa, a gente cobre política, e então toda hora alguém pergunta alguma coisa. Mas e como é que fulano age? Como é que fulano faz isso? Como é que é o dia a dia? Então, e aí, por exemplo, quando essa discussão do feminismo, que nossa, é uma coisa, assim, vira uma guerra, vira falar flu, ou ou não é, sem muitas vezes se mergulhar o que é que se trouxe, o que é que foi possível, né, se não fosse todo um trabalho ali. Mas, ao mesmo tempo, quando se diz assim, de novo, quando faz a discussão, mas é porque são as mulheres de direita e as mulheres de esquerda, aí você não cria de novo essa coisa de, poxa, não seria hora de... Traz o discurso para mostrar para o pessoal da direita... olha, isso aqui encaixa, onde que está a convergência? Em vez de simplesmente ir para... Não, é porque a mulher da direita, ela não se incomoda, ela não sei o que lá. Será que não se incomoda? Será que também não é muito pequeno olhar a mulher da direita como a mulher da direita, ela é exclusivamente aquela que está fazendo assim com a cabeça em casa e, sabe, aceitando qualquer coisa de marido, sem renda, sem não sei o que lá? Será que isso é limitar a dizer se é direita ou esquerda? Ou isso é realmente uma condição social que o Brasil vive, que precisa de muito mais avanço em educação? E aí, quando eu tenho muita preocupação quando se traz esse discurso, não, porque é da direita ou é da esquerda ou é da direita, e aí isso termina fazendo assim, então não quero mais nem ouvir. Seja um lado ou seja o outro.
não quero mais nem ouvir. Então, até que ponto o próprio movimento feminista precisaria adequar o discurso. E adequar o discurso, leia-se, não é mudar a pauta, não é nada, mas é a forma de abordagem. Não, eu tô super de acordo com você, até por isso a gente fez uma pesquisa chamada Mulheres em Diálogo. A gente acredita que mulheres juntas, dialogando, conseguem mais direitos para elas, né? Quando eu trago a questão da extrema-direita, que eu acho que Camila estuda isso há mais de 10 anos, pode dizer o quanto esses homens, né, estão coordenando esses ataques e por isso batem tanto nas mulheres, né? E aí, principalmente nessas mulheres feministas, porque estão defendendo esses direitos, né? Como a gente trouxe anteriormente, assim, muitas vezes a Michelle, ela tá ali ocupando um espaço como mulher, mas ela não tá fazendo um enfrentamento ao que esses homens estão colocando, né? Então, eu acho que sim, que o que a gente precisa é desse consenso das pautas que a gente quer avançar e pra gente ir juntas nesse momento, né? E também acreditar que o feminismo não é, assim, existem muitos. E a gente também pode se apropriar, na verdade, se aproximar, né? Eu quero dizer, daqueles que fazem mais sentido para a nossa vida, né? Um feminismo popular, um feminismo negro, enfim. Quais seriam as pautas que, por exemplo, daria para atrair e dizer, vamos trabalhar juntas? Por exemplo, né, acho que uma que a gente começou a falar um pouco, assim, mas não aprofundou tanto, é justamente a questão da saúde e do cuidado, né? Então, assim, o cuidado, o trabalho de cuidado, isso é interessante porque em todas as pesquisas que eu faço, né, com mulheres, eu acho impressionante, assim, como é um tema que as mulheres têm uma convergência muito grande. Então, todas elas falam, olha, e é interessante porque todas as classes sociais, todas as, né, mulheres brancas, mulheres negras, claro, às vezes intensidade, né, muito maior do sofrimento psíquico, né, daquelas mulheres, por conta da carga, mas todas, assim, reclamam muito. Então, mesmo mulheres que, inclusive, são de extrema direita mesmo, assim, falam, olha, não, isso realmente é uma coisa, a gente acha que tinha que ser remunerado, a gente acha que tinha que ter férias, que tinha que ter não sei o quê, que tinha que ter proteção social, que tinha que ter uma série de direitos. Elas demandam direitos nessa esfera do cuidado. Porque é isso, elas são mulheres que estão lá, de repente, né, cuidando de um parente idoso, cuidando de uma pessoa com deficiência, e é um trabalho que você realmente não tem férias, né? Você não tem descanso e suga muito, né, a pessoa. Então, isso, por exemplo, é um tema de grandíssima convergência entre as mulheres. Outro, saúde, que também que a gente viu na pesquisa, né, Carol? Então, por exemplo, essa questão de distribuição de absorventes, de você ter atendimentos, né, específicos na área de saúde para mulheres. Também é uma coisa que junta muito as mulheres, né, de cuidado com a própria saúde, com o próprio corpo, autocuidado, né, também acabou virando aí um termo meio da moda, mas que tem muito a ver. Então, e essas pautas, inclusive, desde os anos 80, são pautas que juntam muito as mulheres e que, é isso, esquerda e direita, no limite, né, não tem tanta relevância, vamos dizer assim, nisso. Tem como você vai, vamos dizer, né, encaminhar, por exemplo, talvez alguém mais à direita vai falar, olha, a gente tem que privatizar, por exemplo, o serviço de saúde, né? E alguém de esquerda vai falar, não, o serviço de saúde tem que continuar gratuitos, tal, do poder público, etc, tal. Então, acho que essas vão ser um pouco as diferenças, mas a pauta em si, ela tem muita convergência. Ô Camila, e é interessante que a forma como você faz a pergunta muda bem a resposta, né? Tem uma pergunta que entre as mulheres progressistas, 61% são contra a legalização do aborto. Mas quando você pergunta se elas rejeitam a prisão de mulheres que praticam aborto, ali a maioria diz que é contra. Como é que é possível se discutir essa questão do aborto sem cair para o viés ideológico? Olha, eu acho que, na verdade, é a gente tirar isso de um âmbito moral, porque, no fundo, por mais que a gente fale, é uma pauta moral, né, a gente acaba falando, mas não é uma pauta moral. É uma pauta, as pessoas estão morrendo por conta disso. Mulheres morrem por conta disso, né? Então, eu acho que a hora... E a gente sempre faz a parte da pesquisa qualitativa, né? De conversar com as mulheres. Então, era impressionante, assim. Tinham mulheres que a gente nem falava nada. Elas ficavam conversando entre si e mudavam de opinião. Por quê? Sobre esse tema. Porque você trazia para a realidade concreta. Então, elas lembravam, eu tive uma amiga que quase morreu. Eu tive alguém na minha família que morreu.
eu tive alguém, né, às vezes eu mesma, elas falavam, né, davam depoimentos de, olha, eu realmente precisei. E assim, mulheres, podia ser evangélica, podia ser de direita, podia ser de esquerda, porque isso é uma realidade para as mulheres, né? E quanto mais vulneráveis são essas mulheres, mais dificuldade elas têm de acessar o serviço. Então é isso, a pessoa tentou fazer um aborto em casa e precisou ir até uma clínica e aí não conseguiu ter acesso. Então, assim, a hora que você começa realmente a falar da realidade, aí elas falam, não, tudo bem, isso realmente... E isso, por exemplo, você acha que essas mulheres precisam ser presas? Aí você pensa, não, é minha mãe, é minha irmã, é minha amiga, ela vai ser presa por conta disso? Não. Né? Então, eu acho que é esse esforço que a gente tem que fazer no diálogo, de trazer, olha, é a mulher famosa lá, é a mulher política que está lá, e isso é uma coisa que é transversal, né? A gente sabe que é transversal. Mesmo mulheres que se declaram católicas ou evangélicas, elas estão vivendo essa realidade. Não, totalmente. Eu fiz um campo recente também com mulheres evangélicas e elas eram todas contra o aborto e quando a gente conversava, todas falavam, não, mas espera aí, todo mundo aqui já abortou, eu conheço alguém na igreja, não sei o quê, então... E aí essa percepção vai mudando. Então, acho que tem a ver, Bianca, muito com comunicar mais e melhor, né? Para mim, a questão do aborto, ela está relacionada à questão da saúde. É uma questão de saúde pública, né? Muitas das mulheres falam pra gente. É importante que a gente invista em planejamento familiar, que a gente possa procurar no SUS esse tipo de informação, de como pensar a família, etc. Então, eu acho que é sobre isso muito mais do que a favor ou não a favor do aborto, sabe? Porque ao que tudo indica, da forma que a legislação está hoje, ninguém quer mexer de um lado nem do outro, né? A gente vê quantos anos de governos, né? E ninguém, até chegaram nomes. Eu me lembro quando a Marta chegou no Congresso e falava, agora esse assunto vai ser pautado. E nunca foi. Né? Então, deixa ali, é um tema tão polêmico que no final das contas ninguém quer mesmo. Se evita discutir. E quando vai entrar na discussão, entra naquele absurdo que terminava gerando a prisão, um negócio maluco, enfim. Que aí ali gerou uma revolta geral, independentemente de corrente de direita, de esquerda, do que quer que fosse. E a gente viu uma frase, né, uma campanha recente de muito sucesso, não só no Brasil, na toda a região, que foi a campanha Criança Não é Mãe, né? Então, esse é um argumento, assim... consenso entre todo mundo e que eu acho que é uma forma também de abordar o tema de maneira a não gerar esses absurdos. Agora, né, a gente já caminhando aqui para 1 hora, fechando o programa, vamos pensar para frente, né? Qual vocês acham que é a melhor maneira de trazer essas mulheres para a política? Porque, para mim, o que fica muito claro aqui é assim, para se ter uma discussão maior, envolver mais as mulheres na política, ter esse posicionamento, vai precisar ter mais mulheres dentro dos cargos de política, mais mulheres eleitas. E como fazer isso? Quer dizer, por meio de uma busca ativa. As empresas, né, no setor privado estão fazendo muito isso, essa busca ativa. Não, queremos e vamos porque existem os perfis para esses cargos. Onde é que eles estão? Vamos lá buscar. Essa busca ativa para a política, fórum, formação desde escola. O que é que vocês imaginam que para frente tem que ser feito? A gente tem apoiado muito essas iniciativas, né, de apoio à participação política e principalmente pensado esses processos de formação. Muitas dessas mulheres já têm um histórico de ativismo, de movimento social, movimento comunitário. Então, a gente também vê nessas mulheres populares com interesses em fazer essa mudança de mundo aí um grande potencial de formação de lideranças para adentrar esses espaços, né? Mas acho também que, assim, são vários fatores, né? A pressão nos partidos, as conversas. Eu adoraria 2 pontos com os partidos para a gente falar sobre mulheres e essa mudança mesmo, né? Essa perspectiva de mudança cultural para que esse lugar seja um pouco mais possível para essas mulheres. Isso precisaria ser iniciada a discussão, por exemplo, na escola? Acho que com certeza. Acho que a escola, inclusive, sim, com certeza. É justamente um ambiente muito propício para fazer esse tipo de discussão. Porque a política, ela afeta a vida de todo mundo, né? Então, é isso. Pode ser a diferença entre você estar viva ou estar morta, né? Muito forte, principalmente pra gente que é mulher. Então, eu acho que justamente na escola, inclusive... os adolescentes, a gente também faz, né, muito pesquisa com adolescentes, eles querem discutir, né, os assuntos atuais, eles veem às vezes dinâmicas familiares, né, e falam, bom,
isso aqui é assim mesmo, né? É saudável essa dinâmica familiar que eu tenho ou não, né? Então, imagina, muitos jovens presenciam, né, dinâmicas familiares abusivas, tudo mais. Então, como que eles estão vendo, né, a mãe, irmãs, né, nessa família? A escola justamente pode dar um amparo nesse sentido, até de prevenção, né, desse tipo de violência. E aí, a partir disso, começa a falar, bom, e como é que são as mulheres, né, para além da esfera privada, na esfera pública, e chegar na política. E aí, eu queria finalizar, então, falando só, por exemplo, né, você perguntou do que pode ser feito, eu acho que uma coisa muito a curto prazo, assim, que a gente poderia fazer, que é relativamente simples, mas é começar a responsabilizar cada vez mais políticos por falas misóginas, por ações violentas, né? Porque muitas vezes eles falam ali e aquilo não tem maior consequência, sabe? Ou tem uma consequência que não é equiparável ao dano que ele causou na mulher que está ali. Os ataques virtuais também, Ataques né? virtuais, exatamente. Então, eu acho que isso com certeza é uma das coisas. E a outra é até a adequação, às vezes, até dos espaços, assim. Então, por exemplo, sabe, ter um espaço, por exemplo, para a mulher poder amamentar o filho, né? Que é uma coisa que às vezes a gente acha que é, né, menor, mas não é, né? As mulheres ficam grávidas, as mulheres têm filhos. A gente já viu várias imagens, né, de mulheres na política lá no Congresso com um bebê, com uma criança pequena. Então, esses espaços, eles também têm que ser mais acolhedores, né, para as mulheres. Pronto, é isso, gente. Acho que tem alguma consideração final que vocês queiram fazer, Bianca? Não, Ainda quer alguma pergunta? Eu acho que deu para discutir bem. Tem caminhos, né? Caminhos difíceis, mas a gente mostra que tem caminhos. Até você falou, né, Camila, sobre punir. Tem a lei de violência política de gênero, mas a gente vê ainda. Eu fiz uma pesquisa conversando com algumas mulheres. Aí não é uma pesquisa, né, científica ali, mas uma pesquisa. Foi um questionário, E muitas mulheres têm medo de denunciar. Então, tem esse ainda empecilho, né? Que tem medo ali de sofrer algum tipo de punição, retaliação. Exatamente. Gente, e só fechando, né? Falando assim, a violência de vários sentidos. E essa violência política, eu me lembro muito conversando com... Uma das entrevistas que a gente fez até de voz, de tudo, com a própria Tabata. Olha, quando você fala assim, chegou lá, a gente sabe o histórico ali da Tabata, né, de Harvard, de tudo, quer dizer, uma pessoa, né, que preparada, e o tanto que ela foi agredida dentro de plenário na Câmara dos Deputados. Ela foi muito verbalmente agredida dentro da Câmara dos Deputados, porque menosprezando se tinha capacidade, se não tinha capacidade, e sabendo se impor. Aí eu fico pensando, pessoas que já chegaram ali com um patamar, né, de formação política, formação acadêmica. Imagina se a pessoa está lá na comunidade pensando em entrar na política e já vem esmagada ali, já volta, não sai, volta, para que vai entrar nisso aí? Então, é um trabalho muito amplo e vamos ter, com certeza, muitas discussões pela frente e a ver o que é que sai nas urnas, esses resultados, né, nas próximas, para ver como vai ser isso e se essas formações estão funcionando. Gente, muito obrigada e muito obrigada pelas pesquisas, porque com as pesquisas, pelo menos, se reflete, né, para tentar adotar alguma política, enfim. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, super agradeço mais uma vez aqui. A Bianca traz mais pauta pra gente. Bianca Gomes, repórter de política do Estadão. Camila Rocha. Gente, eu disse que ia falar que eu tinha vários prêmios aqui. Olha só, a Camila, ela foi ganhadora dos prêmios de melhor tese de doutorado da Associação Brasileira de Ciência Política. Tese de destaque, USP. Foi finalista do Prêmio Jabuti em Ciências Humanas com o livro Menos Marx, Mais Mises, né? Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil. Aqui a gente falou muito tempo, assim, do tanto do tanto de tempo que ela vem estudando a direita, e atua como diretora científica do... Eu estou aqui, assim, lendo assim, tá, gente? Meu óculos, quebrei meu óculos, enxergando pela metade. Atua como diretora científica do Centro para a Imaginação Crítica do SEBRAP. Camila, muito obrigada, viu? E também Carolina Altaler, que é diretora executiva do Instituto Update, essa organização da sociedade civil que há 10 anos atua no fortalecimento da democracia e no fomento à imaginação política. Ela é comunicadora, pesquisadora, vocês viram tanto de pesquisa aqui, tem mais. Aproveita e tem, assim, se tem um site, um perfil, alguma coisa que quem queira ter acesso a essas pesquisas na íntegra, buscar, porque isso é interessante, né, para buscas
de estudos acadêmicos? Ótimo. Enfim. Rosiana, Bianca, eu também agradeço o espaço. Para a gente é muito importante que esse tema esteja na imprensa, então ter jornalistas como vocês faz toda a diferença para que a gente avance na pauta de participação política de mulheres. O nosso site é institutoupdate.org.br, a gente também está no Instagram, @institutoupdate, no LinkedIn, Instituto Update também, está tudo por lá. Baixem as pesquisas. Obrigada, Camila. E claro, super agradeço a você que nos acompanha toda semana, acompanhou até aqui, curte, compartilha. Se é mulher, diz aí, sim, acredito na política, para saber que você chegou até aqui no programa e compartilha com mais mulheres, gente. Compartilha com todo mundo, com a família, com quem seja, mas compartilha principalmente com as mulheres, para que elas ouçam esse debate, também entrem nesse debate e a gente possa trazer números melhores, políticas melhores mais para frente. Muito obrigada uma vez mais pela sua companhia, sua audiência. Até a próxima semana.